Bom dia a todos. Eu, Ayrton Andregueto e meu colega Diego Stalbert, nós vamos falar um pouco então sobre a cultura de milho e de girassol. Alguns pontos principais e algumas atualizações também das culturas. Nosso professor, então, é o Dr. Marcial Ridim. Bom, então a girassol no mundo, né, são produzidas em torno de 47 milhões de toneladas por ano. Isso tem a variação anual, mas fica nessa média mais ou menos. A Ucrânia é a maior produtor de girassol em todo o mundo, com 13 milhões de toneladas, variando de 13 a 14 milhões de produção por ano. A Federação Russa, então, vem em segundo lugar, com em torno de 11 milhões de toneladas, que junto, então, Rússia e Ucrânia produzem 50% do total do girassol do mundo. O Brasil, então, está com 85 mil toneladas, na posição de 27º. E no país, o estado que mais produz, então, é o Goiás, com 42.800 toneladas. Essa é a produção de 2019 e 2020. Aqui, então, a tabela, só para exemplificar o que eu havia falado, né, em questão de ordem de produção. A Ucrânia e a Rússia ali em primeiro e segundo. A Argentina tem uma grande produção também, vem logo em terceiro. E o Brasil, então, ali eu fiz um corte para encaixar a posição do Brasil, que está em 27º, então está atrás do Sudão e na frente do Paraguai. Essa produção aí é de 2019 também. A produção de 2020 foi um pouquinho maior, mas não ultrapassou o Sudão, então o Brasil permaneceu na mesma posição. O girassol, então, é uma cultura de ampla capacidade de adaptação, né, às diversas condições de latitude, longitude e fotoperíodo. Nos últimos anos, vem se apresentando como uma opção de rotação e sucessão de culturas nas regiões produtoras de grãos, principalmente após soja, na região centro-oeste. Aqui no Rio Grande do Sul, a cultura, então, se adapta bem ao cultivo de primeira safra. O girassol, então, ele tem uma maior tolerância seca. Ele também tem uma baixa incidência de pragas e doenças, né? Além de ciclagem de nutrientes, principalmente o potássio. Então, são alguns fatores que têm possibilitado a expansão dessa cultura, né? Então, consolidando como uma cultura técnica e economicamente viável nos sistemas de produção. Bom, então, alguns benefícios dessa cultura. Seu sistema radicular pivotante permite, então, reciclar os nutrientes do solo. Ele busca esses nutrientes mais no fundo, como eu falei antes, a questão do potássio, e traz traz para cima, né, podendo então ficar disponível para outras culturas. Ele é ótimo, então é tolerante à seca, absorve mais água e nutrientes, amplas possibilidades em esquemas de sucessão, consorciação e rotação de culturas, melhor aproveitamento na mão de obra da propriedade, produz óleo comestível, tem efeito alelopático inibidor, então, sobre algumas plantas daninhas. Então, é uma possibilidade de se cultivar essa cultura em uma lavoura onde esteja infestado de certas plantas daninhas, que ela vai ajudar na inibição do desenvolvimento delas. Tem a adaptação em diferentes condições climáticas. É uma cultura de baixo investimento e ciclo curto de produção, entre 90 e 130 dias. Aí pode ter variar dependendo de qual utilizar, né? Tem umas que são mais híbridas e outras menos. Então, a estrutura do girassol, o cultivo de girassol deve ser destinado, então, a áreas que, preferencialmente, adotem práticas de manejo melhoradoras das características físicas do solo, pois o girassol é fisicamente sensível à compactação do solo e quimicamente à acidez. Então, o solo não pode ser muito ácido para você cultivá-lo e, claro, um solo menos compactado. Na maioria das vezes, a maioria das plantas tem dificuldade, né, de penetrar solos compactados. O girassol não é diferente. Ao lado, uma imagem ilustrativa, então, da capacidade do sistema radicular. Ele é agressivo, pode buscar nutrientes bem nas camadas mais de baixos, mas, porém, o solo não pode ser, então, compactado.
A semeadura do girassol. A semente do girassol deve ser depositada entre 4 e 5 centímetros de profundidade. Porém, se o solo é arenoso e não apresenta umidade adequada, pode-se chegar até 7 centímetros de profundidade. O mais importante é que, estabelecida a profundidade de semeadura, essa se mantenha constante, né? Porque para poder manter um estande de planta igual, né? Quanto mais homogênea é a lavoura, mais fácil de você manejá-la, né? Tratar, enfim. Os maiores rendimentos de grãos são obtidos com populações entre 40 e 45 mil plantas por hectare em média. Em girassol irrigado, então, pode-se aumentar o número de plantas para populações maiores de 45 mil plantas por hectare, assim como qualquer outra cultura, né? Onde tem irrigação, você pode aumentar o número de plantas, pois aí não vai ter a competitividade por água, porque você está disponibilizando em maior quantidade. Algumas pragas do girassol, então, as mais importantes, elas são pragas são pragas antigas, mas sempre atacam o girassol e são causadoras de grandes danos. Então, as lagartas, as principais lagartas da cultura de girassol são a Cloacine, que é a lagarta do girassol, mesmo nome, e a falsa medideira. Essas duas lagartas atacam principalmente as folhas, podendo causar desfolha total, reduzindo a produção da planta. Os besouros, então, os principais besouros que geram danos à cultura do girassol são a vaquinha, né, a diabrótica especiosa, bem conhecida também, ataca muito o feijão, dentre outras. Ela ataca, então, as folhas, perfurando elas. E assim a planta fica incapacitada, praticamente, de fazer fotossíntese, né? Ou diminui a sua área de fotossíntese, o que leva ao baixo desenvolvimento dessa planta. Assim como os demais ataques dos outros besouros. Por exemplo, o besouro do girassol, que ataca o capítulo do girassol, perfurando e destruindo as sementes. O capítulo, então, é digamos assim, o centro da flor, para quem não lembra, não conhece por esse nome. É ali o centro da flor, onde tem as sementes. Esse aí se chama, então, de capítulo. E também o outro besouro é o angorá. As larvas do besouro são de coloração marrom escura, com pelos esparsos pelo corpo. Atacam as sementes antes e após a germinação, causando falha no estande da cultura. Aqui, então, em ordem da apresentação de antes, então, a vaquinha, o besouro de girassol e o angorá. Provavelmente todos já devem ter visto em algum momento esses três besouros. Então, o percevejo. Os principais percevejos que geram danos à cultura do girassol são o percevejo verde, atacam o caule da planta. O adulto tem cerca de 15 milímetros. Postura da fêmea é realizada na face abaxial da folha, ou seja, na parte de baixo, né? São aproximadamente 100 ovos por postura, dispostos de forma hexagonal. Eles têm um formato específico, através do formato da postura dos ovos, se consegue identificar que tipo de percevejo é. O percevejo asa preta da soja, que ataca o girassol. Os adultos têm cerca de 13 milímetros, postura de ovos em fileira, dupla nas folhas. Percevejo marrom da soja. Os adultos medem cerca de 1 centímetro. Postura dos ovos em pequenos grupos. Percevejo verde pequeno da soja. Ataca principalmente o capítulo. O adulto mede 10 milímetros. A oviposição ocorre em 2 fileiras e os ovos possuem coloração escura. O percevejo castanho ataca a raiz da planta, sendo de difícil controle. O adulto mede cerca de 8 milímetros. Na época das chuvas podem ocorrer revoadas. Então aqui estão os percevejos. As doenças, então, do girassol. Doença virótica. O mosaico comum do girassol é a virose mais comum nos campos do cultivo do Brasil, causado pelo vírus do mosaico do picão, e é transmitido por pulgões.
Causa um mosaico típico no limbo foliar com áreas verde claras, mas também pode ocorrer manchas anelares, faixas verde escuras nas nervuras e presença de anéis concêntricos e necróticos. Doença bacteriana. Entre as doenças bacterianas, há 3 que merecem maior atenção: a mancha bacteriana, a crestamento bacteriano, podridão da medula da haste. As 2 primeiras são causadas pelo Pseudomonas sp, mas de diferentes espécies. A mancha sendo causada por Sirigae, enquanto a bactéria Chicory causa manchas na haste. As doenças fúngicas, então, engloba as principais doenças do girassol e atenção maior sobre o manejo e controle de cada uma, já que as principais doenças, então, que ocorrem no Brasil se encontram nessa classificação: a mancha de alternária, podridão branca, míldio, ferrugem, a bolha branca, oídio, e tem algumas outras, mas essas são as principais. Então, as plantas daninhas, quais são as principais e como é que agem na cultura de girassol? Pesquisas mostram, então, que o girassol convive com as plantas daninhas até 21 dias após a emergência, sem redução da produtividade e um período crítico de prevenção à interferência, que se estende, então, de 21 a 30 dias após a emergência. O período de elongação da cultura corresponde à emissão da 8ª e 10ª folha até a floração. É o período de maior sensibilidade da cultura. Então, nesse momento, a planta apresenta maior crescimento das folhas, raízes, caule e órgãos reprodutivos. Após a emissão do primeiro capítulo, não há mais interferência significativa. A competitividade do girassol com as plantas daninhas pode causar danos irrecuperáveis à cultura, quando presentes nas fases iniciais. Assim como qualquer outra cultura, né, qualquer infestação de planta daninha pode e vai ocorrer algum prejuízo, né? Para o girassol, então, ele pode ficar clorótico, com menor porte, menor área foliar, menor diâmetro de caule e do capítulo. Então, como essa planta daninha compete por água e nutriente, o girassol ele vai desenvolver como esperado, como planejado pelo produtor. Então, vai ocorrer esses problemas. Então, algumas pequenas atualidades sobre o girassol. Então, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, publicou, então, dia 16 de junho desse ano, portarias que atualizam o zoneamento agrícola de risco climático, ZARC, para a cultura de girassol no Brasil. O ZARC afirma que o girassol pode ser cultivado desde o Rio Grande do Sul até Roraima. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, estima que a área cultivada no Brasil em 2021 seja de 31 mil hectares, sendo 70% em Goiás, cerca de 20 mil hectares, Mato Grosso, 8,5 mil hectares, Rio Grande do Sul com 1.500 hectares, Minas Gerais com 800 e Distrito Federal com 700. Algumas curiosidades. O girassol, então, é o 4º óleo mais consumido no mundo. O óleo possui ácido linoleico, entre 50% e 65%, e ajuda a reduzir o colesterol ruim. Ou seja, reduzindo o colesterol, ele diminui o risco de infarto. Então, por isso que o óleo de girassol é um dos melhores a ser consumido. A variedade híbrido SYN 3950A apresenta ácido linoleico acima de 80%. Seu farelo, que é um coproduto, é rico em proteína. Outro híbrido em destaque é o BRS 323, com produtividade de 1.800 kg por hectare. Esse BRS 323 ele é bem precoce. Ele foi desenvolvido justamente para aproveitar esse entre-safra, para fazer uma safrinha, né, para não deixar o solo parado, então você pode utilizar ele. Então tem um ciclo de 80 a 98 dias.
média de altura de 1,66 a 1,90, resistente a míldio, e foi lançado em 2013. O BRS 390, recomendado então mais para o plantio nos estados de Goiás, Minas Gerais, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Piauí, Maranhão e Distrito Federal, então na região centro-sul para cima. Alto rendimento de produção de óleo e alto rendimento de farelo. Esse girassol tem um capítulo mais desenvolvido, maior do que os demais, então por isso ele vai ter maior produção de grãos, de óleo, né? E automaticamente de farelo também. Bom, então vamos falar um pouco sobre a outra cultura do trabalho, que é o milho. Então, no mundo é produzido em média de 1,186 bilhões de toneladas, segundo dados da Conab, da safra 2020 e 2021. Estados Unidos ele é atualmente o maior produtor, com cerca de 406 milhões de toneladas de produção. O segundo maior produtor é a China. E o Brasil, então, ele vem em terceiro, maior produtor, com 106 milhões de toneladas produzidas, em torno de 18,5 milhões de hectares com área plantada. Todos os dados, então, esses retirados aí na safra do ano 2020 e 2021. Então, aqui temos uma imagem com os parâmetros do milho no mundo e no Brasil, segundo dados aí da Conab 2020, com parâmetros aí de estoque inicial, produção e importação no mundo, e os mesmos dados aí para somente o país aí do Brasil. Então, o milho ele é uma planta da família das gramíneas, espécies EA+, tendo o primeiro registro de seu cultivo há 7.300 anos, em pequenas ilhas próximo ao litoral do México. Então, ela é uma planta a planta C4, né? Possui maior eficiência, então, na produção de matéria seca e produção de grãos. Ele é um cereal com maior cobertura geográfica do mundo, então, maior área plantada é do milho. Ele pode ser usado na alimentação humana e também como base para a produção de ração de animais. Possui altura média de 1,70 a 2,50 metros no florescimento. Ela pode ser cultivada desde o nível do mar até 3.600 metros de altitude, temperatura média noturna acima de 18,8 graus Celsius e média diurna superior a 19 graus. Necessidade hídrica varia de 500 a 800 milímetros de lâmina de água bem distribuída, levando em consideração aí que o período crítico ele é na iniciação floral e desenvolvimento da inflorescência, tendo maior necessidade aí do recurso hídrico. Requer solos com mais de 15% de argila, preferencialmente de 30% a 35%, e boa drenagem e evitar solos arenosos. Então, o crescimento da planta do milho é dividido em dois estádios, o vegetativo e o reprodutivo. O estádio vegetativo ele possui seu período desde a emergência da planta até o pendoamento. Então, logo após, inicia o estádio reprodutivo, desde o embonecamento até a maturidade. Aqui temos um quadro, né, mostrando os estádios vegetativos e reprodutivos. Vegetativos, então, vai do estádio, então, do período aí desde a emergência até o pendoamento. Como eu falei antes, então, o reprodutivo do embonecamento daí até a maturidade. Então, ele é uma planta anual, com folhas. Falando um pouco agora da estrutura da planta, né? Ela possui folhas com arranjamento dístico, alternado, então separado por internódios longos. Normalmente apresenta um único colmo principal, podendo haver perfilhamento em algumas situações, mas é raro. As flores, elas são de um único sexo, em inflorescências separadas, monóica. As raízes são fasciculadas e adventícias.
Então, a profundidade de semeadura do milho vai depender da umidade, temperatura e tipo do solo, mas de maneira geral fica em torno de 3 a 7 centímetros de profundidade. A densidade de plantio pode variar de 30 a 90 mil plantas por hectare. Aí depende da disponibilidade hídrica, fertilidade do solo, ciclo a cultivar, da época de semeadura e também do espaçamento entre linhas. Então, falar agora um pouco sobre as pragas no milho. Existem as pragas iniciais subterrâneas, as pragas iniciais da superfície, pragas da parte aérea e pragas de espiga do milho. Então, começando a falar sobre as pragas iniciais subterrâneas, elas atacam as sementes e as raízes da planta, interferindo então na absorção de água e nutrientes. Então, as principais têm a larva-arame, alfinete, angorá, percevejo castanho e coroça. À direita tem 3 imagens aí exemplificando algumas dessas pragas. Aqui também 2 imagens, à direita sobre os corosa e à esquerda uma imagem aí do percevejo castanho, que está atacando aí as raízes da planta. Então, as principais pragas de superfície, a lagarta elasmo, lagarta rosca, cigarinha do milho. Percevejo barriga verde também e tríplice do milho. São as principais pragas aí iniciais da superfície. Tem algumas imagens aqui da lagarta elasmo, a cigarinha do milho, o dano causado então aí bem na foto aí à direita da lagarta da rosca. Próximo slide aí tem mais imagens aí do percevejo barriga verde, tríplice do milho. Imagens aí só para exemplificar e ter uma ideia. Pragas da parte aérea, lagarta do cartucho, que é a principal praga hoje considerada aí do milho. A broca da cana. E aí 2 imagens, à esquerda é a lagarta do cartucho e à direita a broca do milho aí que ataca o colmo aí da planta. Pragas de espiga, e tem a lagarta de espiga e a helicoverpa. Então, doenças do milho. As principais doenças do milho são ferrugem comum, ferrugem polissora, ferrugem tropical e branca, enfesamentos, mosaico comum, podridão de espiga, mancha diplódia e entre outras, mas essas aí sendo as principais. Então, algumas curiosidades sobre o milho. Então, lançado aí no dia 19 de outubro de 2021, o produto com nome comercial Baculomip, ele foi desenvolvido a partir do isolado 19 de baculovírus, Spodoptera, da Embrapa Milho e Sorgo, juntamente aí com a Promip. Então eles lançaram esse produto aí visando o controle da lagarta do cartucho, que é uma alternativa aí visando aí a diminuição do uso de químicos. Então, à esquerda tem uma imagem da lagarta de cartucho e à direita aí do produto comercial. Outra tecnologia aí que duplica grãos de milho é destaque da Dynatec. A inserção do segundo sabugo na espiga aumenta a quantidade de grãos de 26 carreiras. Então, seria o dobro de grão em uma espiga normal. Aí no próximo slide tem uma imagem exemplificando à esquerda, na mão direita, no caso do homem, 2 espigas, né, com um milho convencional, e aí a imagem, à direita da imagem, a tecnologia da espiga dupla. Então, esse é o nosso trabalho, e aqui segue as nossas referências usadas para a realização dele. E obrigado à atenção de todos.